A paz do Senhor para todos, uma boa noite. E hoje já é o final da campanha? É o final da campanha. O meu socorro vem do Senhor. E nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. E poderoso é o nome do Senhor Jesus, como diz esse hino. Esse hino, ele tem tudo a ver com a palavra dessa noite. E Deus é maravilhoso, Jesus Cristo é maravilhoso. Então, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículo 21. E vamos meditar numa palavra para Deus nos fortalecer nessa noite. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. O nosso refúgio vem do Senhor. Está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Porque ela sabia que o socorro dela viria do Senhor. Versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que nós devemos nos preparar, porque o dia mau ele vem. Em Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes no dia mau. Então nós sabemos que o dia mau, ele vem para o ser humano. E nós estamos passando por um momento difícil, um momento desafiante. Mas nós temos que aprender como essa mulher aqui, a fazer aquilo que atrai o socorro de Deus. Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria atraindo o socorro de Deus. O que eu tenho que fazer para atrair o socorro do Senhor? O que essa mulher fez para atrair o socorro que ela mesma pediu ao Senhor? Essa mulher, ela tinha um problema na sua casa, ela tinha um problema na sua família, ela tinha um problema na vida da sua filha. A filha dela estava horrivelmente endemoniada. E aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava numa casa. Ela ouviu falar de Jesus. E eu quero dizer para você, para nós atrairmos o socorro de Deus, nós temos que procurar conhecer quem é Jesus. Ela procurou conhecer quem era Jesus. E como nós conhecemos quem é Jesus? Através da palavra dele. No livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai narrar a história de Jesus, desde o seu nascimento até a ressurreição dele. Como nós conhecemos Jesus? Através da palavra dele. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu em Jesus. Então é necessário, além de eu conhecer o Senhor Jesus, eu crer que Ele existe
eu crer que Ele é o Filho de Deus, eu crer que Ele é o caminho, eu crer que Ele é a porta, eu crer que Ele é a solução, eu crer que Ele é a saída, eu crer que Ele é o escape que eu preciso e o socorro para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sonho. Então ela, além de ouvir falar de Jesus, ela creu no Senhor Jesus. Mas ela foi além. Ela foi até Jesus, conhecer quem era Jesus. E nós devemos nos esforçar para nos aproximarmos do Senhor Jesus. E Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, que se aproxima dele, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E essa mulher, ela se aproximou, ela foi ao encontro de Jesus, porque ela tinha uma causa, ela tinha uma necessidade. E quando ela chega até onde Jesus estava, ela começa a clamar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim? E a palavra de Deus vai falar assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O próprio Deus, Ele nos incentiva a nós clamarmos a Ele. Clamar é eu entregar minha alma diante do Senhor. Clamar é eu orar, é eu buscar a face do Deus vivo. Assim como Ana, quando ela entrou num templo, ela clamou de tal maneira que abriu os céus e Deus ouviu a sua oração. E Deus trouxe o escape que ela precisava. Deus trouxe a resposta. Deus trouxe o socorro, o filho, porque Ana clamava. Essa mulher, ela chegou até Jesus e ela começou a clamar. Então esse é o momento de nós clamarmos a Deus. É o momento de nós orarmos, é o momento de nós buscarmos a face do Senhor. E Ele mesmo fala na sua palavra: me buscar enquanto pode me achar, me invocar enquanto eu estou perto. A palavra do início de Gênesis até Apocalipse, ela nos incentiva a nós clamarmos a Deus. E o socorro virá. Mas é necessário nós termos atitudes que atraem esse socorro de Deus. Ouvir falar de Jesus, crer em Jesus, se aproximar de Jesus, procurar se relacionar com Jesus. E ela clamou: Senhor, tenha compaixão de mim. Esse é o momento de nós clamarmos. Clamarmos ao Senhor por compaixão. Clamarmos ao Senhor por misericórdia. É o momento de todo ser humano clamar. E mesmo diante do clamor, Deus tem as maneiras de trabalhar. Diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós clamamos e temos a impressão de que Deus não nos ouve, porque nós escutamos um silêncio da parte de Deus. Mas isso não é com o objetivo de fazer nós pararmos de clamarmos a Ele. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está surdo para o nosso clamor. Não significa que Ele está paralisado sem trabalhar em nosso favor. Não significa que Ele não está nos vendo. O silêncio de Deus é necessário às vezes. Mas com isso é necessário também nós perseverarmos. Então essa mulher, mesmo diante do silêncio de Jesus, ela perseverou. E os seus discípulos, chegando até Jesus, eles intercederam por aquela mulher. Mestre, ela vem clamando, ela vem seguindo, socorre ela. E aí o Senhor Jesus disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele estava falando outro não para aquela mulher, mesmo diante de uma intercessão dos próprios discípulos. Não porque Jesus era mau, mas porque Jesus, ele queria ensinar lições para todos nós, para os discípulos, para aquela mulher e para nós que lemos essa história. Então quando Jesus, ele está falando não para o nosso clamor, um não para a nossa oração, não quer dizer que Ele é mau, não quer dizer que Ele não gosta de nós, é porque Ele quer trabalhar algo em nós. Então Jesus, ele disse um outro não. Primeiro não através do silêncio, o segundo não, ele foi claro: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas olha o que ela fez que atraiu o socorro de Deus. Ela porém veio e o adorou. É necessário nós adorarmos ao Senhor.
O apóstolo Paulo vai falar assim: não nos gloriemos apenas nas vitórias, apenas nas conquistas, mas também vamos adorar o Senhor, vamos glorificá-lo, vamos louvá-lo também nas tribulações, nos dias maus, porque eles produzem experiência, eles produzem esperança, eles produzem perseverança. Então, essa mulher, mesmo tendo recebido 2 nãos do Senhor Jesus, ela decidiu ir mais além, ela decidiu adorar, mesmo quando tudo parecia estar fechado na vida dela, mesmo quando tudo parecia contrário na vida dela. Poxa, eu estou recebendo um não do próprio Filho de Deus, que já curou tantas pessoas, então para mim não tem jeito, para mim não tem saída, para minha família não tem jeito, não tem solução. Epa, não, eu vou continuar, mesmo que tudo não esteja dando certo, eu vou continuar adorando ao Senhor. Lembra de Jó, que ele perdeu servos, servas, ovelhas, bois, todos os seus filhos, e ele se prostrou e adorou. Lembra de Davi, quando ele jejuou, mas mesmo assim perdeu o seu filho? O que ele fez? Ele se prostrou e adorou, mesmo diante do dia mau. Então, essa mulher, ela nos ensina muito que nós devemos adorar o Senhor, nós devemos clamar, nós devemos insistir. E ela adorou ao Senhor e disse: Senhor, socorre-me. Muitas vezes é necessário a gente falar: Senhor, eu não tenho mais nenhuma gota de força, Senhor, me socorre. Senhor, eu já não tenho mais ânimo, me socorre. Me socorre. Só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode me salvar. E eu estou aqui, Senhor, para declarar que eu dependo do Senhor, que sem o Senhor eu nada sou, eu nada posso fazer, eu nada posso ter, eu nada posso ser sem o Senhor. Me socorre. Quantas vezes nós queremos pedir socorro para o homem? Quantas vezes nós queremos pedir socorro para o nosso braço? Quantas vezes nós pedimos socorro para tantas coisas, mas esquecemos de pedir o socorro para o Senhor, que é de onde que virá o nosso socorro, é do Senhor. Então ela adorou e pediu socorro. Então ele lhe respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então Jesus, pela terceira vez, ele disse não para aquela mulher. E quantas vezes você, diante do primeiro não, você já desiste? Quantas vezes você, diante do segundo não, você já desiste? Quantas vezes você, diante do terceiro não, você já desiste? Mas aquele que quer alcançar o socorro de Deus, aquele que quer alcançar o favor divino, aquele que quer alcançar a vitória, aquele que quer alcançar aquilo que está no seu coração, ele não pode desistir diante dos nãos. Mesmo que esse não venha do seu parente, mesmo que esse não venha da sociedade, mesmo que às vezes esse não venha até de Deus. Olha o que essa mulher nos ensina. Ela, contudo, replicou sim, ela concordou com o Senhor. Eu concordo com o Senhor, Jesus. Se o Senhor está falando, acabou. A palavra do Senhor permanece. Sim, eu concordo com o Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que essa mulher fez. Ela chegou até Jesus clamando. Depois ela foi até Jesus adorando. Depois ela foi até Jesus se humilhando. Ela falou: Senhor, ainda que eu seja como um dos cachorrinhos que fica ali debaixo da mesa dos seus senhores, que eles também comem, eles esperam que caiam algumas migalhas daqueles pães fartos que estão em cima da mesa, mas aquelas migalhas também saciam a fome daqueles cachorrinhos. E eu sei que apenas uma migalha vinda do Senhor Jesus é necessária, é suficiente para que a minha filha seja sarada, para que a minha vida seja completa, para que eu tenha saúde, para que eu tenha paz, para que eu tenha alegria, felicidade. Porque mais vale uma migalha vinda do Senhor do que a maior fartura vinda do inimigo. Então ela se humilhou diante de Jesus. E Deus, ali em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, fala assim: se eu cerrar o céu para que não haja chuva, se eu enviar os gafanhotos para que consuma a terra, se eu enviar a peste sobre a humanidade,
Porém, para o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a oração que faz nesse lugar. Eu vou te perdoar e eu vou sarar a sua terra. Então, há uma palavra para aqueles que se humilham. O próprio Deus, ele fala assim: olha, o humilde eu exalto, eu honro, eu dou vitória. Não é o momento jamais de a gente ficar se orgulhando, se salto alto. Não, de forma alguma. Lembra de Naamã? Eu achei que o profeta fosse vir aqui invocar o seu Deus, fazer toda uma festa para me honrar, porque eu sou um homem de posições. E ele manda eu ir ali dar alguns mergulhos naquele rio que não é tão limpo assim. E ele ia embora. Mas graças a Deus que ele tinha alguns servos. Falou assim: mestre, pai, se o profeta pedisse uma coisa mais difícil, você não faria para você se livrar dessa lepra? Quanto mais que ele pediu apenas que você se mergulhasse ali. E ele teve que descer do salto, ele teve que se humilhar, ter uma atitude de humildade e obedecer a palavra que veio de Deus. E aí ele fez, e a sua pele ficou com pele de uma criança. Então é necessário a gente ter um comportamento de humildade diante de Deus. E quando essa mulher, ela se humilhou diante de Jesus, e ela falou: Senhor, vinda do Senhor, apenas as migalhas são suficientes para que eu receba o meu socorro. E aí Jesus falou assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então o socorro chegou até na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela teve atitudes que atraíram o socorro de Deus para a vida dela. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu em Jesus, ela foi até Jesus, ela aceitou a Jesus, ela ouviu o Senhor Jesus, ela clamou, ela adorou, ela buscou, ela se humilhou e ela perseverou. E o próprio Senhor Jesus lhe disse: mulher, seja feito conforme a tua fé. Jesus constantemente, ao curar alguém, ao libertar alguém, a salvar alguém, ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou. Fé é a certeza daquilo que se quer. Fé é a convicção daquilo que se espera. Como essa mulher chegou até Jesus? Quais os pensamentos que essa mulher tinha ao chegar até Jesus? Ela tinha pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Ela chegou até Jesus não como vendo a sua filha num caixão, não como vendo a sua filha continuando enferma, não vendo a sua filha ali endemoniada, mas ela chegou com o seu pensamento na sua filha curada, com o seu pensamento na sua filha liberta, com o seu pensamento na sua filha sã, saudável. Jesus falou assim: seja feito conforme a sua fé. Se ela tivesse chegado ali vendo reforçadamente a imagem da sua filha endemoniada, a filha dela continuaria endemoniada. Mas desde o início o discurso daquela mulher era para ver a sua filha sã, para ver a sua filha liberta, para ver a sua filha salva. A fé daquela mulher era uma fé positiva, era uma fé construtiva. Então nesse momento nós somos bombardeados para focarmos a nossa fé naquilo que não edifica. Enquanto a palavra do Senhor fala assim: pensai naquilo que é bom, pensai naquilo que é virtuoso, pensai naquilo que tem louvor, pensai naquilo que é verdadeiro, pensai naquilo que é justo, pensai naquilo que é positivo, pensai naquilo que é construtivo. Mas o inimigo, ele quer que nós venhamos pensar no medo. Ele quer que nós venhamos pensar na morte. Ele quer que nós venhamos pensar na enfermidade. Ele quer que nós venhamos pensar na destruição. Lembra quando Jairo chegou até Jesus e falou: mestre, a minha filha, ela está horrivelmente enferma. Jesus falou: fique tranquilo, eu vou até a sua casa. E aí, quando ele ainda estava falando, vieram ali alguns servos de Jairo e falou assim: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu.
E o inimigo, ele quer que nós venhamos pensar nisso. Não incomode mais Jesus, não incomode mais Deus, não tem mais jeito, acabou, já essa doença é para a morte. O inimigo quer que nós venhamos concentrar nesses pensamentos. Mas Jesus virou para Jairo e falou assim: Jairo, não temas, crê somente, eu estou contigo. E quando Jesus está conosco, como diz o pastor Júlio, até o que era para dar errado, vai dar certo. Então Jesus falou: olha, fique tranquilo, eu vou lá, eu vou ressuscitar aquela filha, ainda que ela esteja morta, viverá. Então, o mundo inteiro nos convida para nós reforçarmos uma imagem de terror, uma imagem de pânico, uma imagem de enfermidade, uma imagem de destruição, uma imagem de morte. Mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Faça como essa mulher. Tenha na sua mente aquilo que você quer. Seja feito conforme a sua fé. E certa vez, eu com 9, 10, 11 anos, eu não me recordo da minha idade naquela época. E o inimigo, ele conseguiu reforçar na minha mente o medo, o terror, o pavor, a morte, a destruição, a tal ponto que eu achei que não tivesse mais saída para minha vida. Mas sabe de uma coisa? Escute bem essa palavra. Não fique alimentando o medo na sua mente. Não fique alimentando a doença na sua mente. Não fique alimentando a enfermidade na sua mente. Não fique alimentando o vírus na sua mente. Não fique alimentando aquilo que te atormenta, porque senão vai crescer. E eu era viciado em ficar assistindo filme de terror. Eu gostava aqui dali, mas havia uma força maligna por detrás, porque o inimigo sabia qual era o fim. E quanto mais eu me alimentava do medo, mais eu sentia medo. Quanto mais eu me alimentava do terror, mais eu sentia terror. A tal ponto de eu entrar numa depressão, eu começar a cair, eu não ter mais condições de dormir, eu não ter mais condições de me alimentar, eu não ter mais condições de ir para a escola, de estudar. Eu estava ficando igual um zumbi, como diz. Um morto vivo. E aquilo ali me causou uma tristeza tão grande, uma angústia tão grande, que eu só achava que a saída seria eu morrer, porque acabaria aquele sofrimento, aquela tormenta, aquele pavor noturno, aquela seta que voa de dia, aquele medo. Por isso que eu falei, vou repetir: não alimente o medo, não alimente essas coisas negativas, não alimente isso na sua mente, corte isso. Ao invés de você ficar vendo vídeos terroristas, coloque vídeos de louvor na sua casa, coloque vídeos de pregação, coloque a Bíblia em áudio, vai ler a palavra, vai dobrar seu joelho, vai orar, vai jejuar, vai olhar para o céu e ver que é um Deus na sua vida, que cuida de você, que peleja por você. O Senhor Jesus, ele falou assim: olha, no mundo tereis aflições, elas virão, mas tende bom ânimo. Eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. Olhe para Jesus, porque nele você vai ter paz. Se deixar de olhar para Jesus, você vai ter tormento, pavor noturno, porque é o que o mundo oferece. Pedro estava andando sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele estava se aproximando de Jesus. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar, porque ele passou a olhar para o medo, ele passou a olhar para o vento, ele passou a olhar para a tempestade. Então, deixe de olhar para o que o mundo está oferecendo nesse momento e passe a olhar para o Senhor, porque é dele que virá o nosso socorro. Mas naquele momento, naquele deserto que eu estava passando, a minha mente, ela só olhava para o medo, ela só olhava para a tristeza, ela só olhava para o terror, ela só olhava para a angústia. A tal ponto de o Satanás querer trabalhar na minha mente, igual estava trabalhando aqui na vida dessa mulher, da filha daquela mulher, que estava horrivelmente endemoniada. E aí eu comecei a ouvir vozes: se você
se matar, isso tudo vai passar. Esse sofrimento vai acabar. Faça isso. É a saída, é a solução. Está amarrado e repreendido no nome do Senhor Jesus. Se você que está aí nos acompanhando, se o Satanás tem colocado esse pensamento aí na sua mente, repreenda no nome do Senhor Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor fala assim: eu não tenho planos de morte para você, eu tenho planos de vida para você. Eu não quero que você fique pensando naquilo que traz medo, naquilo que traz angústia, naquilo que traz sofrimento, naquilo que traz destruição, naquilo que traz doença, naquilo que traz enfermidade, naquilo que traz morte. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que traz esperança, esperança. E a palavra do Senhor no livro de Jó vai falar assim, que ainda que uma árvore ela esteja cortada lá no seu tronco, para ela há esperança. Então para a sua vida há esperança. Não fique pensando no desemprego, não fique pensando na falência, não fique pensando no divórcio, não fique pensando na destruição, não fique pensando nisso. Mas foque a sua mente no Senhor Jesus, porque Ele é a solução, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por isso que esse hino, ele fala que há poder no nome do Senhor Jesus. Então quando o Satanás ele já estava trabalhando na minha mente, e eu comecei a pensar que realmente a morte fosse a solução para acabar com aquele sofrimento, aí Jesus, ele acendeu a luz na minha mente. Filho, se você pensar em mim, se você visualizar a mim, se você canalizar os seus pensamentos, a sua mente, as imagens em mim, em Jesus, só basta isso para você ser sarado e curado e liberto desse mal. E quando eu pensei nisso, queridos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela estava com hemorragia há mais de 10 anos, e ela ouviu falar de Jesus e ela falou assim: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei sarada desse mal. Veio na minha mente, se eu apenas pensar no nome de Jesus, eu serei liberto dessa depressão, dessa vontade de me matar. E quando eu tive esse pensamento com fé, quando eu tive esse pensamento com certeza, quando eu tive esse pensamento com convicção, e eu pedi para Deus, eu olhei para o nome de Jesus, eu mentalizei o nome de Jesus, e quando o nome de Jesus, ele veio até na minha mente, eu fui liberto, e eu senti como um espírito saindo do meu corpo, aquele espírito maligno, aquele demônio, assim como Jesus fez na vida daquela mulher. E quando a mulher voltou para sua casa, ela viu a sua filha sã, salva, liberta, transformada, restaurada, porque é assim que Jesus faz. E naquele momento, querido, eu fui liberto, somente pensando no nome de Jesus. Então, você que está aí, que está cultuando ao Senhor online na sua casa, que está tendo acesso a esse culto, creia que há poder no nome do Senhor Jesus. Eu sou prova viva disso. Nós vemos já milagres, diversos milagres aqui na igreja. Milagres que seriam coisas impossíveis. Pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de hemorragia, pessoas estéreis dando à luz, coisas tremendas, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Então, por isso que eu te convido, faça como essa mulher, ouça de Jesus, pare de ficar ouvindo o que o Satanás diz. Ouça Jesus, medite na palavra do Senhor Jesus, coloque louvor no seu carro, coloque louvor na sua casa. Ouça Jesus, queira se aproximar de Jesus, creia em Jesus, clame a Jesus, adore a Jesus, se humilhe para Jesus e tenha fé que em Jesus você pode todas as coisas, porque a palavra diz assim: você pode todas as coisas, são todas as coisas naquele que te fortalece, e esse que te fortalece é o Senhor Jesus de Nazaré.
Você pode dar um glória a Deus na sua casa, você pode dar um aleluia. Atraia a presença do Senhor Jesus para sua casa. E aí você vai ver a enfermidade batendo em retirada. Você vai ver a depressão saindo. Você vai ver os desempregos saindo. Você vai ver aquelas preocupações, ansiedades saindo da sua vida. E você vai descansar no Senhor. E eu tenho uma palavra para a sua vida. Deus diz assim, através de Jesus: por que você anda preocupado? Se eu cuido até dos pássaros. Você tem parado que você está na sua casa para contemplar os pássaros ali no seu quintal? Jesus está cuidando deles. Você tem parado para nesse momento contemplar as flores? Deus cuida delas. E Jesus fala assim: meu Pai cuida das flores, cuida dos animais. Quanto mais de vocês, homens, tem de bom ânimo. Busque ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas Ele vos dará. Sabe por quê? Porque o socorro, o teu socorro, vem do Senhor. Foi Ele que te fez, Ele cuida de você, mas é necessário você estar perto dEle. Jesus fala assim: há dois caminhos, um estreito, e entrai por ele, porque são poucos que entram por ele, mas Ele conduz até a vida eterna. Jesus estava falando: esse caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas há um outro caminho, a porta larga, o caminho espaçoso, e que muitos entram por ele, mas que ele conduz à perdição. Então nós só temos salvação, nós só temos alegria, paz, fé, é com Jesus. É com Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse assim: após a morte segue o juízo. Então eu tenho que estar com Jesus para eu ter a salvação. Eu tenho que estar no caminho estreito. E muitas pessoas estão desesperadas nesse momento, sabe por quê? Porque a esperança delas está apenas limitada nessa vida. Ele acha que tudo é nessa vida. Mas Jesus, ele fala assim: não acumuleis tesouro aqui, porque isso aqui é a traça e a ferrugem consome, os ladrões vêm e roubam. Mas acumulai tesouros no céu, onde a ferrugem não chega, onde a traça não chega, onde o ladrão não chega. Porque lá é o teu tesouro seguro e eterno. E o apóstolo Paulo vai falar assim: se a nossa esperança, se a nossa alegria se limitasse apenas aqui nessa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela que é passageira. Mas depois dessa vida, há uma eternidade esperando por nós. E com Jesus, nós iremos passar essa eternidade no melhor lugar, no céu, onde nem olhos viram, onde nem ouvidos ouviram, onde nem penetrou jamais em coração humano. É o que Deus tem preparado para nós, para nossa casa. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que você e a sua casa, nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nesse momento, eu quero te convidar a você, onde você estiver, se você puder se ajoelhar, onde você estiver, se você puder ficar de pé, fique. Mas se não, fique sentado, eu não sei. Mas vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor. Lembra da palavra: se eu fechar o céu para que não chova, se eu enviar os gafanhotos para que consuma a terra, ou se eu enviar a peste, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu então